Olá, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia clínica médica e também professor universitário. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o quadro de hoje é o quadro Medicina Baseada em Evidências, aquele quadro que a gente pega algum tema específico e destrincha os estudos relacionados a ele, de um modo simples e descomplicado, para que todo mundo consiga entender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça já de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muito obrigado e vamos pro vídeo. E na última semana falou-se bastante a respeito de um trabalho envolvendo o uso da colchicina no tratamento da Covid-19, um estudo conduzido pelos colegas lá da USP de Ribeirão Preto. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, como sempre eu falo aqui no canal, é importante reforçar que esse vídeo tem um conteúdo técnico-científico. Se você não é médico ou algum profissional da área da saúde, não tem problema, você é muito bem-vindo. Mas lembre-se, nunca pratique a automedicação. Se ficar alguma dúvida a respeito do que comentamos aqui, procure um médico da sua confiança. E a colchicina é uma droga que já é utilizada há mais de um século, por isso a gente já tem uma ampla experiência com ela na prática médica. Ela tem ação anti-inflamatória e serve para tratar um número enorme de doenças, entre elas a gota, a pericardite, a febre familiar do Mediterrâneo, entre outras. Mas a ação anti-inflamatória dela é muito diferente de outras drogas que nós já conversamos, como por exemplo os corticoides que falamos em um vídeo anterior, pois ela atua um pouquinho diferente. Ela inibe a replicação das células, ou seja, que a célula se divida. Quando ela faz isso nas células de defesa do nosso organismo, ela acaba tendo uma ação anti-inflamatória. Mas em doses mais altas ou em algumas pessoas, ela pode atuar em outras células do corpo também, levando a situações como diarreia e, em alguns casos mais graves, até simulando uma intoxicação por venenos graves, como por exemplo o arsênico. A gente já viu em outros vídeos que a Covid tem duas etapas. Uma fase viral, em que acontece a infecção pelo coronavírus e ele se espalha pelo nosso organismo, e a fase dita inflamatória, em que o nosso corpo, ao tentar combater o vírus, pode acabar atacando nossos próprios órgãos, como o pulmão, o coração, entre outros. Utilizar uma droga anti-inflamatória faz total sentido, tanto que, como eu já falei, o corticoide já teve um ótimo resultado nisso. Então, assim, faria total sentido o uso da colchicina. Por essa razão, diversos estudos foram desenhados tentando utilizar essa droga. Como nós podemos ver aqui na tela, são vários em diversas regiões do mundo, inclusive algum bem grande aqui por nossos vizinhos, os argentinos. E desses, o primeiro que teve seus resultados publicados foi o GRECO-19, um estudo que, como o próprio nome diz, é realizado na Grécia. Esse estudo foi bem conduzido, ele foi um estudo randomizado, ou seja, aquilo que eu já expliquei, as populações comparadas foram muito parecidas, sendo bem homogêneas, o que mostra que o estudo teve uma boa qualidade. No entanto, o estudo tinha poucos pacientes, apenas 110, sendo 56 em um grupo e 54 em outro. E o objetivo do estudo não era avaliar se o paciente ficou mais tempo internado, se ele morreu ou não morreu. O estudo queria avaliar marcadores de exame laboratorial para ver quão inflamado o paciente estava e qual que era o dano que ele estava tendo no seu corpo. Dessa forma, o estudo demonstrou um resultado bom, porém ainda muito incipiente por causa dessas limitações, mas demonstrando que sim, talvez a droga tivesse um bom potencial. E então chegamos nessa semana no estudo tão comentado lá da USP Ribeirão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse estudo ainda não foi publicado numa revista científica. Ele foi disponibilizado numa fase de pré-publicação. Isso é uma etapa que ele ainda não foi revisado por algum editor de uma grande revista. Então, a gente sempre olha esses dados com um pouco mais de cautela. De qualquer forma, o estudo pareceu ser, sim, muito bem conduzido. A gente percebe que ele teve uma população de controle relativamente homogênea em relação à população que utilizou a colchicina. Mas, novamente, o problema dele é o número muito pequeno de pacientes, em torno apenas de 34 pacientes comparados. Sendo que o que ele avaliou foi se tinha ou não diferença quanto ao tempo de internamento e necessidade de oxigênio, e não mortalidade ou gravidade, achando sim um resultado significativo, porém, como já falei, com suas limitações também, sendo um estudo que pode até levantar uma hipótese, mais longe de confirmar como uma droga de primeiro uso, como algumas pessoas vêm defendendo. E para prevenir a Covid, será que dá para usar, Gustavo? Como eu expliquei, a ação dela é anti-inflamatória, então não teria por que ela prevenir uma infecção viral. Isso não tem nem sentido biológico. Mas de qualquer forma, existiu sim um estudo que fez essa análise e eu encontrei ele publicado. Mas esse
estudo ele é muito mal conduzido e o resultado dele foi até negativo. Então acho que nem vale a pena comentar aqui. E por que ele foi mal conduzido? Por que eu falei isso? Porque eu não gostei do trabalho? Não, é que ele foi um estudo que foi conduzido de trás para frente. O que ele fez? Ele pegou os pacientes que tiveram Covid e os que tiveram resultados negativos e olhou para ver se eles tinham ou não usado colchicina. Olha o problema disso. Como eu já falei lá no vídeo da cloroquina, esse tipo de estudo ele até pode ser utilizado para levantar uma hipótese, mas não para confirmar ou descartar alguma coisa. Então, não existe plausibilidade no uso preventivo, como algumas pessoas aí vêm pregando. Mas e aí, Gustavo? Você falou, mas qual que é a tua opinião? Ela é ou não é uma droga promissora? Se você tá fazendo essa pergunta agora, bom, o que é a minha opinião? Minha opinião, acho que eu já expus bastante aqui, é que sim, ela pode ter até um certo potencial. Agora, para o uso no nosso dia a dia, a gente tem uma droga que já comprovou redução de mortalidade, que foi muito mais efetiva, que tem uma ação similar, que custa tão barato quanto e tem muito menos efeitos colaterais, que é o corticoide. Então, nesse momento, eu não vejo uma razão clara para que a gente utilize a colchicina de um modo indiscriminado para tratar o Covid para toda a população. Mas isso não quer dizer que ela é uma droga sem nenhuma utilidade, que é uma droga só para doença antiga. Inclusive, no vídeo da semana que vem, a gente vai comentar sobre um uso recente aí que foi publicado sobre ela, inclusive na minha área, na cardiologia. Se você está curioso para saber qual é esse uso, já se inscreve aqui no canal para não perder o vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus colegas, porque isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais vídeo com conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.